a gente vê muita coisa que às vezes não dá para acreditar. A gente pensa que a gente já viu tudo e a gente não viu. As pessoas não têm mais temor de Deus. As pessoas chegam aqui, pregam, é o que está escrito aqui, ó. Falar somente a verdade. E cadê a verdade? A gente prega uma coisa e a gente vive outra, que Deus tem misericórdia da nossa vida, sabe? Eu sempre falo assim, Senhor, não me deixe pecar. Se for para eu envergonhar o teu evangelho, só me prepare e me leve. Gente, eu falo isso para o Senhor. Mas é aquele negócio, é muito que conhece a palavra. Você já está conhecendo a palavra, eu só estou dentro da igreja aqui. Eu sei que o pastor está com comunicação. Eu sei que o baterista, Você não, gente. Não, um exemplo. Tudo assim. É conivente. Se você está sendo conivente. Por que eu estou fazendo aqui sentada? Eu estou entendendo. A igreja tem vez de estar sabendo de tudo que acontece, está acontecendo. Isso mesmo. Continua ali. Agora, se não na igreja está assim, na igreja não sei o que. Antigamente hoje eu não uso não, sabe? Porque quando começa a falar, dá licença. Ou então eu falo assim, irmão, o que tu está fazendo lá? Você é igual a eles. Eu já falo, porque esse cara sabe a verdade. Parece que está gostando. Ô, evangelista, a história se repete. Eu não sei qual a passagem de Jeremias, mas igualzinho, a irmã acabou de falar dele. O sacerdote na frente do povo se apresentava de uma forma. Isso Deus levou Jeremias em visão, para ver como estava a situação dos sacerdotes lá atrás. Fala meio assim que tinha um buraco no muro. Isso. E um outro muro com desenhos pintados, numa situação dessa aí, chama de swing lá, né? Lá adorando deuses, demônio, né? A história se repete. Tem um grande cantor aí, o cara estourou na década de 80. Aí quando eu vim morar aqui no Rio de Janeiro, um rapaz falou para mim, rapaz, esse cantor aí, o nome dele rola lá em Campo Grande, como ele pega um monte de meninas, leva para o apartamento dele, lá bebem, fumam e faz aquele swing, né? Aquele swing. Hoje o nome dele não sei se ele se consertou. Em Levítico também já viu? A prática dos nicolaítas. Não tem a prática dos nicolaítas também? Por isso tem igrejas aí, irmão, não fala contra pecado, não. Mas se é inerente na palavra, né? Nos exortando, senão a gente vai para o inferno, e aí? A situação está aí, assim. É isso mesmo. Queridos, vamos adentrar agora no ponto 3. Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Samuel e os demais profetas. Com Samuel, deu-se o início à prática de os profetas ungirem reis. Importante o cargo deles mesmo, né? Segundo o texto bíblico, o próprio Samuel comunicou as palavras de Deus a Saul de que este seria rei. Segundo os estudiosos, foi com Samuel que teve início o movimento profético formal em Israel. E com Elias ele se desenvolveria ainda mais. A partir do ministério de Samuel, surgiram os profetas da corte, os que atuavam junto aos reis. Alguns desses profetas não apenas aconselhavam os soberanos, mas também eram seus escrivães. Por exemplo, Samuel, Natã e Gade fizeram alguns registros reais. Muito bem. Vamos entrar no segundo tópico, o desenvolvimento do ministério de Samuel. O crescimento profético de Samuel. Seus filhos do sacerdote Eli praticavam pecados abomináveis, o jovem Samuel crescia com integridade diante de Deus e do povo. Sempre houve em Ana, sua mãe, um cuidado especial para que seu filho estivesse envolvido com a obra de Deus. Ela orou por ele e o entregou aos cuidados de Eli.
Este, observando a dedicação de Ana e seu comprometimento, orou por ela, rogando a Deus a bênção para a sua casa. É maravilhoso dedicarmos a Deus o que temos de mais precioso, pois suas recompensas são certas. Muito bem colocado. Entramos no ponto 2. A formação profética de Samuel. Samuel aprendeu com Eli. Ele foi formado pelo velho sacerdote, assim como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel e Timóteo com Paulo. Deus chamou Samuel quando ele tinha cerca de 12 anos, ou seja, a mesma faixa etária de Jesus quando foi levado a Jerusalém por seus pais. Assim, sob os cuidados de Eli, Samuel era forjado por Deus para o ministério profético. Muitos hoje não querem mais aprender com os mais experientes, pois julgam-se importantes e desprezam o aprendizado aos pés de alguém. Paulo e Timóteo, por exemplo, orgulhavam-se de ter aprendido com seus mestres. Mas além de disposição para aprender, precisamos de disposição para ouvir a voz de Deus. Isso só é possível por meio de uma vida de oração e busca fervorosa pelo Senhor. Deus quer falar conosco. Fica à vontade, Senhor. Opa! Eis-me aqui. Diaconisa Rosalie atrás. Eu acho tremenda a forma como Deus fala na vida de Marcelo e Gabriel. Quando Deus fala, é aquela coisa rápida. Lembra o missionário Marcelo que eu cheguei aqui ontem? Foi. Eu falei assim, gente, ela vai fazer a unha na época de cutícula. Aí ela falou ali com as irmãs, aí a irmã estava com secador, eu estava ouvindo direto o que ela estava falando. Eu falei assim, não, o que você está falando? Aí ela falou assim, porque já tem 2 anos e tem idade para. Como é que ela falou? Já tem 12 anos. Na verdade, já tem 12 anos, aí eu tenho idade para ver a autoestima, eu tenho idade para estar em hospital, você falando com a japonesa massa, a japonesa marinha, e eu não estava. Querendo ganhar espaço, né? Eu cheguei e falei, não. O cara queria fazer sobrancelha, você tinha falado que não. Eu falei, não, não é o momento, não é o momento. O pai já tinha proibido em casa, não ia mesmo sobrancelha nenhuma. Tirar uma registrada. É porque aí ela deixa. A Dana vai chegar em época que ela vai poder tirar, mas não é o momento. Eu falei, é tempo de Deus. Quem vai tirar para poder deixar ela fazer, tá, meu querido? Vai vender para ter. É igual você vai reparar que é igualzinho. É a esposa, tá vendo? Você tá vendo? Então, ela tava lá sobrancelha aí vai chegar, calma, que eu tenho certo. Aí tá. Meu Deus. Não, vai perder na jota que vai tirar. Eu vou deixar ela, vou deixar ela fazer. Aí, a gente deu pra sair daqui naquela hora e tal. Quando a gente jogou lá embaixo, eu tô com a música conhecida. Aí começa bem, ela começou a falar da neta, a neta é mais nova do que ela. Aí ela, não, irmã, porque a mãe da menina tá longe, e a menina tá criada pela madrasta, uma coisa assim, ela já tá querendo fazer certas coisas. Aí ela falou assim, não, porque, eu falei pra ela, você me tutelar, tem uma tutelar tem uma agilidade. Criança da cidade não pode tirar cutícula, fazer sobrancelha, não sei o quê. Aí eu falei assim, irmã, eu não molesto ela, ainda mais que a mãe da menina tá lá longe, aí a avó visita a menina, né? De vez em quando ali no futuro. Aí eu falei assim, irmã, eu não deixo ela fazer porque o próprio dermato já explicou que a cutícula é a proteção da unha. Se você tira a cutícula da criança, fica aberta ali para entrar vírus, entrar qualquer coisa, pode dar uma infecção, alguma coisa. Você vai responder por aquilo ali. Porque se der um problema, ela tem 12 anos, der um problema nela, quem vai ouvir sou eu, porque eu vou ter que levar ao médico. Quando eu chegar lá, o médico vai, ó. A mãe irresponsável, como é que deixou a menina fazer isso? A mãe irresponsável. Entendeu? Então, tudo isso, você responde. Aí eu tento explicar isso para a minha filha, você tem que ficar com mais idade. Vai chegar o tempo certo, a mamãe vai te dando liberdade aos pouquinhos na época certa. Não tem por que atropelar. Eu faço, por que para colocar o carro na frente dos bois? Não é assim, porque lá fora tá assim. A menina de 11 anos, onde eu trabalho, 11, 12 anos, plantando unha, aquela unha, para que botar aquela unha, gente? A mulher nem eu gosto daquilo ali.
resolvi falar com gente que deu problema. Quando chegou aquilo ali, estava um problema na minha A boca. unha apodrece. Não é? Eu falei, gente, o que é isso? O que está acontecendo? O evangelista até mandou para mim uma foto, né? Quando eu estava com o celular, assim, menina de 12 anos na minha época. Aí a menina, eu me identifiquei, menina de 12 anos hoje, agora que prática. Isso mesmo. Falei, não, as coisas têm que acontecer, seu devido tempo, falei, calma, que tudo vai para que isso, tá? Entendeu? Tem meninas de 12 anos com mentalidade de 16, gente. Por que isso? E vida de 16. Vida de eu falei, gente, não pode ser desse jeito. Eu não quero nem saber. Se o mundo tá assim, eu não tô. Não vê nas escolas, irmão? Tá? Não vê nas escolas? Menina de 14, 15 anos, grávida. Lá na escola tem uma lá com 15 anos, a outra também grávida. Tá na escola também. Aí a mãe dela tem que levar o neném. Na volta minha mãe tá com o bebê lá no corredor, deve ser pra ela na minha Mas casa, aí, na sala de aula. eu vejo que o princípio da família, vai ver a família. Vai ver como que é a vida da mãe, entendeu? Mas é porque, irmão, Porque tem a coisa. cabeça segue essa modernidade toda. As pessoas estão achando que é normal. Nem em casa, nós fomos criadas sem mãe, fui criada com a minha avó. Mas a minha avó ensinava a gente ali, ó. Ali, menina, vocês vão usar isso quando estiver grande. Vai fazer isso quando estiver grande. Então a gente tinha esse negócio. Eu sabia ter vaidade quando eu tinha Lá no passado acontecia. Só que nos dias de hoje a sociedade está mais complexa. Você observa que meu avô trabalhava e minha avó ficava em casa. Era assim? E hoje? E hoje? Agora a situação mudou. Hoje precisa o casal ir para a luta. Agora, hoje, as meninas, né, conforme a irmã está falando, elas precisam ser educadas para estudar, se preparar para a vida. Para quê? Porque hoje o mundo está mais complexo. E hoje a abertura, graças a Deus, né, de mais trabalho para as mulheres também. Você vê, na minha época, poxa, não tinha mulher oficial das Forças Armadas, nem sargento. Eu fui ver uma moça cabo da Marinha quando eu estava já com meus 19 anos. Bom tempo atrás, né? 19 anos. 40 anos atrás. Quer dizer, cabo da Marinha. Mas não era tanto. Hoje não. Hoje a sociedade está mais complexa. As mulheres estão estudando mais. As mulheres estão indo ao... Entendeu? Então a situação mudou. Então tem que haver uma forma de conversar muito principalmente com as filhas, né? Nessa situação, né? E os filhos também, por causa desses problemas de drogas aí que também é complicado. Quer dizer, eles estudarem, se prepararem para a vida. Mas não, o que nós vemos nas escolas? Não, mas o que eu acho engraçado é o seguinte. Tem 12 anos, não sei o que lá, tá. Aí já pode isso, pode aquilo, pode fazer isso, fazer aquilo. Então, se ficar com 12 anos, pega a vassourinha, vai varrer uma casa. Está com 12 anos, então vai lavar uma loucinha, para ajudar a vai ficar do lado, vai aprender a fazer o arroz. Isso ninguém ensina. Para isso é criança. Não, mas Para o que convém a criança. Lembra quando as meninas tinham aula de bordar? Esse negócio que a mãe ou a avó ensinava, né? Não tem mais nada disso, rapaz. Hoje em dia você é caretice. Poxa, nada. Olha, eu vou te falar uma coisa. Hoje em dia, eu acho que muitas vezes, isso eles vê dentro de casa, de menina. Por quê? A mãe, hoje em dia, Deus que não perdoa, mas é um filho de cada pai. Aí sabe o que elas falam? Cada um com teu pai como teu filho. Agora tu vê, cada um com teu pai como teu filho. Aí o que acontece? Aquelas crianças ali já crescem, já dentro daquela formação. E aí já cresce, já fala assim, eu vou ter um filho hoje com fulana, não deu certo, já não vai nem se cuidar, já vai ter um outro. Essa semana eu vi aqui no centro de São João do Meriti uma moça com sua filha. A vestimenta da moça era a vestimenta da filha. Há um chezinho. Pode se comparar, né? Aquilo ali, desculpa falar, mas cheio de tatu, né? Aí fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, se eu sou um pai,
A minha vestimenta é diferente do meu filho. O linguajar é diferente dele. Está entendendo? Ah, não. Uma vez eu fiquei escandalizado dentro desse ônibus 561 aqui. A mãe do Xia aqui, assim, quase mostrando tudo, com um short azul, xingando no ônibus. A filha com a mesma vestimenta, xingando dentro do ônibus. Eu falei assim, ué, que negócio aí, tá complicado. Mas elas acham que tá bem. Tá Tá bonito, acho que tá bonito. Mas o homem, ele é um mas para casar uma coisa séria, ele vai buscar aquela que tá toda tampada. Vai assumir. O homem que ele deu, nem olha. O homem que ele deu, ele quer aquele pra bagunça. Ah, gente, sabe o que eu entendo? Eu acho que nós temos que colocar limite dentro da nossa casa. Eu, quando fiquei viúva, eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou criar 2 filhos? Um já com 18 e outro com 7. Um dia o Bruno falou assim, eu vou no Gospel Night, né, que ele ia com o pessoal da igreja lá dele. Todo sábado, e já trabalhava, hein? Já era militar. Aí eu falei, hoje você não vai. Ah, mas eu vou. Falei, você vai? Então você junta sua roupa, você já trabalha. Você junta sua roupa e você vai morar sozinho, porque você trabalha para sustentar, né? Vai alugar uma casa para você morar, porque enquanto estiver viva você vai me obedecer. Pegou as coisas dele, foi dormir, nem jantou com raiva. No dia seguinte de manhã, ele me chamou, benção, mãe, me desculpe, entendeu? Lá em casa, ó, não tem esse negócio, gente, eu não sou certinha não, mas lá em casa, ó, não tem esse negócio de namoradinha. A colega do Marcelinho falou, porque a minha mãe disse que é melhor eu levar meu namorado para casa do que eu ir para o hotel. Eu falei, meu filho, mas aqui em casa não tem isso não. O Marcelinho, se ele quiser fazer a bobagem dele, ele vai fazer na rua. Entendeu? A Alessandra vai lá para casa, é lá na sala, entendeu? E eu fico ali olhando, entendeu? Porque se fizer na minha casa só, se eu não estiver em casa. Entendeu? Eu falo isso, gente, a gente tem que dar respeito para os filhos dizerem assim, não, minha mãe me ensinou assim. Eles podem falar hoje, mas lá na frente eles vão dizer. Hoje o Bruno fala assim, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Então, se a gente não procurar ser certo, como é que a gente quer que o filho da gente não é de certo? A gente não pode, o filho vai ser o reflexo da gente. A minha filha queria fazer tatuagem na época. Aí ela, mãe, vou fazer uma tatuagem bonitinha, com uma fadinha, no ombro. Aí a minha filha fez, fadinha. Aí eu falei assim, vai fazer o quê? Aí eu peguei e chamei ela, vem cá, gente, vem. Aí cheguei no quarto, tirei a roupa todinha, eu falei, olha pra mim. Ela, o que foi? O que é? Tá vendo? Aí eu falei, olha bem pra mim. Ela olhou. Você está vendo alguma marquinha no meu corpo? Você está vendo alguma tatuagem no meu corpo? Você vai fazer isso porque tu está vendo os outros fazer? Aqui em casa eu não uso tatuagem, nem o teu pai usa. E outra coisa, a gente nunca gostamos disso. Eu não gosto pra mim e pra você que é minha filha. Eu gosto demais, pode fazer algo que quiser. Não tem nada a ver com isso. Agora você é minha filha. Sabe quando tu vai fazer tatuagem? Quando eu morrer. Aí tu pode tatuar o corpo todinho. Mas enquanto tiver a gente vai viva, não vai fazer mesmo. E ela, irmão, não fez. E hoje, até hoje em dia, quando eu vejo assim, a mulher tem liga dessa tatuagem, quando ela fala que você está horrível. Horrível. Minha filha, você tem que. Eu falo para ela direto. Tu quer ter os teus filhos bem? Seja exemplo para ele. Você tem que ser exemplo, porque quando botar o dedo na cara dele, ele não tem nem nada que falar. Ele tem que abaixar a cabeça e ouvir o que você está falando. Você tem que ser exemplo. Mãe é exemplo. Deus ortodoxos proíbe isso. Proíbe isso. Eu estou aqui me lembrando, assim, eu tive uma educação, uma criação rigorosa. Meus pais não eram evangélicos. Era aquela coisa assim, meus pais não eram evangélicos. Meus pais vieram para o evangelho, a gente já estava casado. Eu tinha 5 anos de casado, mais eu e o evangelista quando eles vieram. Então era assim, aquela criação. O mesmo comportamento que eu tinha na minha casa, quando eu ia para a casa dele, eu me comportava da mesma maneira como se eu estivesse na minha casa, com meus pais ali. Então é claro que quando a gente é jovem, a gente é adolescente, os nossos pais levam a gente ali na rede oculta, a gente fica de bico, a gente não gosta, a gente só vai entender nossos pais quando a gente tem os nossos.
Falou. verdade. Hoje, eu valorizo assim meu pai, né? Na época eu achava meu pai muito chato. Ai, meu pai, se eu quero casar, meu pai. Hoje, eu dou valor ao meu pai. Porque agora eu tenho também, né? Tá crescendo, já tá começando a dar uma casadinha, né? A moça hoje eu dou valor ao meu pai. Hoje meu pai, assim, é meu melhor amigo. Meu melhor amigo é meu pai. Porque me protegeu, cuidou. Só Deus sabe, se meu pai não tivesse sido daquele jeito, como eu estaria hoje. Aí hoje a minha visão é outra, porque eu tenho essa daqui. Meu pai fala assim, ó, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. E acabou o assunto. Faça o que eu mando, acabou. E pronto, já não dava mais ideia disso, não. Era assim. Era assim, Duvida com meu pai perto, assim, a gente com o namorado, ele tá beijando, assim. Que isso? Hoje senta até no colo, né? Hoje dorme, vai pra casa do namorado, com a pra chegar lá, ó. Deita do lado, vão dormir junto. Não sei porque senão o namorado não vai querer. Meu pai batia na janela, namorado, a janela já começava a bater, mas deixa eu saber que estava na hora de ó. Bora. O meu pai botava um relógio para despertar, o relógio era 10 horas. Estava um pouquinho da hora, eu escutava só a janela batendo. Meu Deus. Permita eu ir com a palavra aí. Sexta-feira, estava no barbeiro. Eu tinha ficado dizendo, o pai do lado, meu pai cortando o cabelo. Daí, eu fui me reparar e me observar na cabeça. Eu estou vendo aquele negócio no espelho, tendo reflexo brilhando. Eu não acreditei nesse menino. Quando ele levanta, que vai embora, aquele brincão moreno no menino. Gente, eu olhei pro pai assim, o pai estava preocupado. Aí eu parei pra pensar, assim, essa é aquela palavra de provérbios, ensina o menino o caminho que deve andar, será para crente? Ou será para os pais? Em geral. Os pais não falam não, pega, tá namorando, é uma junota. Aí eu pensei na minha infância, mas essa aparece nesse bico, eu percorri ele dentro de casa, porque a mãe com certeza é a faca. Eu acho tão engraçado que lá em casa era matriarcal, quem mandava era minha avó. E agradeço a educação que ela me deu. Nada de brinquedo na orelha, isso é coisa de mulher. Vestido, isso é coisa de mulher. Olha esses trejeitos de falar. Você é homem. Então, aprendemos isso, entendeu? Fala grosso. É os princípios. Era assim. Ó, tem a menina ali, no portão, cuidado, se fizer bagunça, vai casar. Olha essas situações todinhas. Ensinamento mesmo. E nós não éramos cristãos. Não éramos cristãos. Hoje em dia, no meio cristão, vão estar falando de gente de bico na orelha. Mas o cristão está cheio aí, ó. E a Bíblia, né? Alongador. A Bíblia. Alargador. Vai falar essas coisas, né? Mas hoje eu falo assim, eu não tenho família, então, mas tem a minha família lá, né? Eu entrego todos eles na mão do Senhor e falo assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que nós temos que falar, e orar pela nossa família. E quem quiser viver uma vida de desconforme, que não seja no nosso meio, né? Passa Deus para passar a vassoura e leva para nós cuidar, não. Muito bem. Vamos entrar aqui no A palavra palavra é para ser dita. a disciplina de Samuel. Ainda jovem, Samuel já se mostrava disciplinado. Ao ouvir uma voz que o chamava pelo nome, pensando que fosse a de Eli, por 3 vezes dirigiu-se a ele com todo respeito e temor. Essa postura apontava que ele era o homem certo para ouvir a palavra do Senhor. Por não ter uma experiência pessoal com Deus, ainda não sabia como responder ao chamado divino. Por isso, Eli o orientou.
Desde então, Samuel passou a receber visões de Deus e orientações sobre sua palavra. Se os nossos filhos servirem a Deus com a disposição de Samuel, educados pela sua família na presença do Pai, eles influenciarão de maneira impactante a sua geração. Samuel passou a receber visões de Deus. É isso que nós temos que ter, visão de Deus. Como Deus é? O que ele requer de nós? Quando nós andamos no caminho do Senhor, porque nós temos essa visão de Deus. E outra coisa, e orientações sobre sua palavra, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é como, acho que o apóstolo Paulo que diz, ela não é de interpretação pessoal. Até hoje, cada um de nós aqui estamos aprendendo através do Espírito Santo de Deus. O que é a escola bíblica dominical, que é o estudo da palavra, se não também o culto da palavra de Deus? É porque nesse exato momento nós estamos aqui conversando sobre assunto, né? Concernente, né? Eu oro para que Deus passe uma vassoura naquele Supremo Tribunal Federal, porque tem leis ali absurdas que vai de contra os costumes judaico-cristãos, que os judeus, os cristãos, a igreja lutou por 2000 anos para colocar a prática dentro da sociedade, e hoje eles querem derrubar, eles querem mudar tudo, eles querem absolver quem roubou a nação, querem tudo isso. Mas como eu creio num Deus que não vai deixar, né? Quer dizer, a palavra de Deus, ela vai de encontro com esses homens, e esses homens vão de encontro com a palavra de Deus. Se eles parassem para ler a palavra do Senhor, né? Seria tão bom, né? Que há uma cobrança sobre eles no além. Há uma cobrança. Eles serão cobrados. Eles estão ali porque Deus permitiu. E a palavra do Senhor, ela não é de interpretação pessoal. É por isso que nós, nesta manhã, mesmo conversando assuntos da sociedade aqui, mas é Deus que vai abrindo as nossas visões para ver o que está acontecendo, não só lá no mundo, porque o mundo não tem como entender nada, né? Mas o que está acontecendo dentro das nossas igrejas. A irmã expôs ali, irmãos, pastores, falando, conforme também, já vi também, pode falar que eu já vi também, cada um de nós vimos aqui. Quer dizer, está acontecendo no nosso meio. Porque Deus tem aberto o quê? Agora, quantos estão sendo enganados aí, né? Quantos estão sendo enganados aí? Depende da televisão. No ano passado eu andava catando lixo ali. Depois que eu vim para a igreja aqui, olha, hoje eu tenho 10 carros na garagem. Não, perdão, 2 carros na garagem e 2 mansões aqui na Barra da Tijuca. Peraí. Catando papel, onde esse lixo? Peraí. Deve ter achado pérola no lixo. Eu quero descobrir que matemática é essa, né? Esse é o evangelho que está sendo pregado. Agora, Deus deu visão para nós que guardamos a palavra de Jesus. Nos últimos tempos, o quê? Aparecerão o quê? Falsos profetas. Agora. Falsos pregadores. Nós estamos vivendo isso mesmo. Entendeu? Paulo já falava lá para Tito, né? Alguns aí são amantes do próprio ventre. A irmã leu Ezequiel 34, aí dos profetas, né? Que vive da gordura da ovelha aí, se veste da lã da ovelha. Nós estamos vivendo. E agora, só que agora estamos caminhando para o fim, porque vivemos na plenitude dos tempos. Jesus Cristo. Maravilha. Todos os tempos. Então Deus nos está dando visão, é o discernimento de espírito, para que nós vejamos isso, para que nós fiquemos aqui de sentinela, para que isso não entre no nosso meio, né? Para
Isto não entra no nosso meio. E a palavra de Deus, já falei essa manhã, diz o quê? Sai dela, sai do meio. A irmã não falou lá, né? O que está fazendo lá? Acho que você está vendo tudo isso. Deus está abrindo teus olhos para ver isso. O que está fazendo lá? Então, são essas situações. Essas situações. E nós temos que agradecer muito ao Espírito Santo de Deus que tem nos dado esse discernimento. Glória a Deus. Observar isso. Não é interpretação própria. Continuando já com a nossa. O ministério profético na atualidade. Ponto 1. O dom da profecia. O dom de profecia, disponível a todos os crentes, manifesta-se de forma sobrenatural e momentânea. Encoraja, exorta e consola a igreja. Edifica de forma coletiva e individual o povo de Deus. O dom de profecia é uma dádiva de Deus à sua igreja. É maravilhoso saber que o Pai ainda fala diretamente com o seu povo. 2. O ministério de profeta no Novo Testamento. O emprego do termo profeta no Novo Testamento refere-se a determinados indivíduos chamados por Deus a fim de entregar revelações específicas à igreja. Suas mensagens eram proclamadas com autoridade sobrenatural e reconhecimento divino. Veja-se, por exemplo, o caso de Ágabo. Segundo Atos 13 e 15, os profetas eram impulsionados extraordinariamente pelo Espírito Santo para o exercício desse ministério. Não podemos confundir o ministério profético com o dom de profecia. Só um instante. Ágabo, está lá em Atos, ele profetizou que viria uma grande fome sobre o local. E veio. Isso é profecia, né? É uma profecia. E veio, entendeu? Ele profetizou sobre Paulo, falou sobre a questão da correia, né? Paulo passou por problemas. Então, esse ministério, ele não está, conforme alguns pregam aí no nosso meio, não cessou não. Extinto, né? Não cessou não, está aí no nosso meio, meu querido. Tem muitos irmãozinhos que verdadeiramente são profetas, não no sentido de João Batista, o último profeta messiânico, mas são profetas que Deus mostra a ele lá na frente. Não são videntes, né? Aquela coisa de prever. Que mostra, vai acontecer. E acontece. E acontece mesmo. Eu estava no estado do Paraná, um irmão, até aqui no Rio, da Nova Friburgo. Você vai comprar uma casa no dia 31 de julho. Falou assim, Maio, 31 de julho, eu comprei casa. Entendeu, irmão? Tem o irmão, o pastor Reinaldo. Tem esses profetas. Está no nosso meio. Agora, tem aqueles que querem ser. É o que o irmão falou. Não tem chamada. Aí fica aí dando profetada, conforme nós falamos. Está dando profetada, falando bobagem para metro e trazendo, eu acho que foi, não sei se foi a irmã Célia, confusão no meio da igreja. No meio da igreja. Como nós vimos no domingo passado, né? Falando que Deus falou e Deus não falou nada. Não falou nada. Eu não falei nada. Olha aí, vou falar um negócio para os irmãos. No calor da emoção, Vou falar um negócio para os irmãos. Lá no Antigo Testamento, esses tais eram apedrejados. Eram apedrejados. Só que, só que esses tais hoje dando profetadas aí, olha, ele vai se ver lá no dia. Mas Senhor, eu profetizei, afastado de mim, eu não fiz isso. Mas assim, mas quando é mesmo assim, o Senhor usando o profeta dele, só faz de uma maneira tão tremenda que você vai aprender assim. Foi em 2014, Deus usou uma irmã que a gente nunca viu. Nunca viu. O Senhor mandou ela pegar o ônibus, que não era, acho que não era nem uma torneira, né?
ela entrou no ônibus e sentou atrás da gente. E chamou a gente cá e falou assim: os irmãos são servos do Senhor, né? Eu não sei perguntar como para escrever irmão, não sei escrever. Isso foi em 2014. Aí ela deu essa emoção, né? Aí ela falou que o Senhor tinha mandado ela falar pra gente que ele, com um bisturi na mão, ele ia fazer muita coisa. Falar assim, Deus, podemos dizer que ele, com um bisturi na mão, ele pode muita coisa. E falou outras coisas mesmo. E ela sentou atrás da gente, ela entrou para falar aqui com a ela falou: olha, você é onde? Mas Deus mandou eu pegar esse onde eu tinha que falar para vocês aqui dentro. Depois a irmã pegou e desceu. Aí quando foi ano passado, eu fiz a cirurgia. Então, assim, se eu falar para os irmãos que eu não estava preocupada, eu estava, porque o médico tinha falado, era ministro e era grande. Foram 5 horas mais ou menos de cirurgia. Mas eu estava tranquila, por quê? Porque Deus já tinha falado há 4 anos atrás que era ele que estava com o bisturi na mão. E detalhe, Deus só deixou eles mexer, assim, eles só tiraram o que tinha que tirar. O que Deus não permitiu, eles deixaram dentro de mim. Órgãos não eram para mexer, não mexeram. Então, assim, a certeza, eu fiz na confiança que era Deus, que a irmã de Deus já tinha usado em profecia há 4 anos. E ele comigo, eu me lembro como se fosse hoje. Ele falou, eu e a Evangelho, só nós dois dentro do ônibus. Ela sentou atrás. Falou: ó, Deus dizer que ele, com um bisturi na mão, ele pode muita coisa. Era para ficar tranquilo. Então, assim, quando a gente é uma situação, você quer um sobrenatural mesmo. Tem que a irmã pegar o ônibus e entrar sentada nos cabinos. Não foi nem dentro de uma igreja, não foi. Foi assim, de repente, a irmã. E nunca mais foi a pessoa. Isso não é uma verve humana. Verve faz o sentido de imaginação humana. Talvez trabalhei aqui no. Não sei se foi em 2012, 2001. Trabalhando aqui de manhã e de tarde ali no Cabral. Fiz 20 anos esse ano ali. Aí eu peguei o ônibus, já numa sexta-feira, estropiado, cansado. Embarquei no ônibus ali, eu morava em Mesquita, né? Passei do ponto, quando eu levantei assim, mas graças a Deus ainda estava solteiro no centro de Mesquita. Olha o que Deus fez. Deus colocou um sono, que eu sempre soltava em frente, quase depois do Campo da América, ia caminhando, aí passava lá no Cristal, comprava um negocinho para comer em casa, né? Dormi, fui soltar em frente à estação de Mesquita. Olha o que Deus faz. Eu subi, lá fui eu puxar a vida. Não vou comprar nada, não, vou embora pra casa. Aí eu ia na principal de Mesquita, deixa esse nome lá. Eu pensei, não vou por aqui não, vou por aqui. Fui pela Marquesa de Guizelda. Estou caminhando. Passei assim, tinha um trau, já era 19h30. 19h30 minutos. Quando eu passei assim, tinha um trabalho, a igreja estava em festa. Eu vi assim, Senhor, abençoa a tua obra. Né? Nenhuma placa assim de denominação conhecida não. Fui caminhando. 100 metros depois, falando isso, tem cristãos que não creem nisso. O Espírito Santo falou no meu ouvido assim: volta, que eu tenho uma mensagem para o meu servo lá. Minha vida, eu estou estropiado, mas tem que dar ouvido, né? Eis-me aqui, Senhor, meu servo. Voltei. Cheguei lá, tinha um rapaz com o irmão assim, o nome dele era Mauro. Pai do Senhor, Pai do Senhor, qual o nome do irmão? É irmão Mauro, sou da congregacional. Meu nome também é Mauro, sou presbítero. Pai do Senhor, falta mais um aí, como a gente diz lá no Paraná, né, para batizar da brincadeira, né? Aí eu sentei lá e fiquei assim: Senhor, o que é? Aí o Espírito Santo falou assim: procure o meu servo e diga a ele que aqueles que se levantaram contra ele aqui dentro, para tirá-lo daqui, eu vou tirar todos eles. E quem é o? Aí ele gemeu, né? E quem é o líder? É aquele sentado ali, branco igual a mim,
cordacho, né? Barrigão assim, estava com um terno, né? Hoje, um terno assim meio salmão, camisa branca assim, né? Ah, meu Deus do céu, tá bom, amém. Aí chamei o presbítero Mauro. Presbítero, contei ele, ó, o Senhor mandou, eu estava lá na frente, mas o Senhor mandou voltar para uma mensagem para o teu pastor, o pastor Sérgio. Lembra até hoje o pastor Sérgio. Aí, ex-dono de terreiro, né? De um bando. Aí eu voltei, aí sentei. Daqui a pouco, quando acabou tudo lá, aí o pastor mesmo passou. Ô irmão, lá no meu gabinete, quero conversar com ele. Aí cheguei lá, botei tudo a ele, relatei. Ele falou, você é de Deus. E Deus ainda mostrou o homem, né? Aquele dia. Você é. Mas o irmão, agora eu vou falar algo que o Espírito Santo não falou. A luta não é contra a carne nem contra o sangue. Fique em oração, que quem vai tirar é Deus. E tirou. Depois eu passei num trabalho já ligado à metodista, com esse homem dirigindo o trabalho. Tirou de vez. Quer dizer, é coisa sobrenatural e não é a verve humana que está nisso, não. É o sobrenatural. Lembra quando Maria recebeu a visita do anjo Gabriel? É coisa sobrenatural. Olha o Ágabo, haverá uma grande fome, né, nesse local. Não aconteceu? É coisa sobrenatural. Muito bem, queridos, vamos lá então no ponto 3. Onde estão os profetas? Hoje o Senhor continua a falar à sua igreja por meio do ministério profético. Ainda temos homens que, à semelhança de Ágabo, transmitem enunciados proféticos de maneira sobrenatural e extraordinária. Todavia, eles não possuem a autoridade canônica da Bíblia Sagrada, a única regra infalível de fé e prática reconhecida pela Igreja de Cristo. Toda locução profética é passível de julgamento à luz da Bíblia Sagrada. A profecia é uma necessidade premente nos dias de hoje. Então, isso aqui é algo que tem que ficar bem claro para a gente, né? Quando ele faz essa colocação. Todavia, eles não possuem, né, autoridade canônica, mas são profetas. Talvez quando você escutar alguém falar, mas tem profeta no dia de hoje, tem profeta. E Deus levanta quem ele quiser para falar algo, né, daquilo que é propósito de Deus. Então Deus pode levantar qualquer profeta no meio da igreja, no meio do povo, mas não está dentro do padrão canônico aqui que a gente está observando de acordo com a palavra. É a ideia de pesar os espíritos. É a ideia. Ó, falou. Vamos aguardar. Isso aí. Julgar a profecia e não o profeta. Tem que julgar a profecia, fazer observação daquilo que foi dito. E ó, fulano falou isso, aquilo, outro. Se for de Deus, querido, com certeza há de se cumprir. Que outro que é de Deus, não adianta. Foi palavra de Deus. Deus falou, tu é pó e ao pó tornarás. Até o dia de hoje. Vai voltar ao pó. Ah, mas cremou. Virou pó do mesmo jeito. É isso aí. Palavra de Deus, não tem para onde correr. Ah, esse corpo aqui a gente vai colocar no gelo, vai ficar tantos anos. Mas quando chegar o momento, vai virar pó do mesmo jeito. Não tem para onde correr. Porque foi uma palavra de Deus ali. Então, o que Deus fala, Deus cumpre. Bom, chegamos na conclusão, querido. Vamos lá. Onde estão os crentes usados por Deus para falar extraordinariamente ao seu povo? Nestes últimos dias, precisamos de obreiros fiéis que busquem os dons do Espírito. Entretanto, estejamos vigilantes,
como já dissemos, todo enunciado profético tem de passar necessariamente pelo crivo da Bíblia Sagrada. Então ele finaliza aqui, né? Já com uma pergunta: onde estão os crentes usados por Deus para falar extraordinariamente ao seu povo? Né? Como o texto sagrado também nos mostra, muitos estão fracos, doentes, e outros estão dormindo. Então, muitos estão fracos, muitos estão doentes e muitos estão dormindo espiritualmente aqui. Então, quando faz essa pergunta, para a gente poder entender que a seara ela é grande, mas poucos são os trabalhadores para essa seara. Bom, entretanto, estejamos vigilantes, como já dissemos, todo enunciado profético tem de passar necessariamente pelo crivo, né, da Bíblia Sagrada, ou seja, tem que ser peneirado ali pela palavra, porque alguém trouxe algum anúncio, trouxe alguma colocação, pega a palavra de Deus e peneira ali, porque só vai passar o que é de Deus. O que não for de Deus, você sabe o que acontece na peneira, sabe? Fica aquele montinho assim. O que é do tamanho, vamos dizer assim, do furinho da peneira, passa. O que não é, fica ali, ó, para ser feito o quê? Jogado fora. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Diaconisa Rose, orando ao Senhor. O presbítero Mauro pode vir gravando esta bênção apostólica também. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu faço agradecido sempre o seu nome. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos na tua casa, Deus, aprendendo, Senhor, sobre a tua palavra. Glórias ao teu nome. Pai Santo, Pai querido, que possamos guardar a tua palavra na tábua do nosso coração. Aleluia. Para que não venhamos pecar contra ti, Senhor. Glória a Deus. Senhor, cada vez mais, Senhor, nos capacitando, meu Senhor da glória, para aprender, ó Pai, a tua palavra, vai abrindo, Pai amado, nosso entendimento a cada dia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nossa visão espiritual, meu Senhor da glória, para que não venhamos ser enganados, meu Senhor. Verdade, ó Deus. Pai Santo, Pai querido. E mais ainda, ó Deus, eu te peço que nós venhamos, Senhor, a ser como homens prudentes que Jesus falou, Senhor, que não só ouve a tua palavra, mas a pratica. Glória a Deus. Pai amado, vai firmando os nossos alicerces na rocha, Pai, para que, Pai, nenhum vento, nenhuma tempestade, nenhum vento de doutrina, meu Senhor da glória, venha nos arrancar da tua presença. Senhor, vamos estar saindo agora da tua casa, Pai, meus irmãos, pedindo a seus lábios, mas não da sua presença, meu Senhor. Continua falando conosco no decorrer deste dia, guardando, livrando de todo o mal, Senhor. E que nós possamos estar na tua casa nós para te adorar, juntamente, Pai, com os nossos irmãos, Senhor. Essa oração que nós te fazemos, já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Façamos famosos assim. Glória a Deus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus seja com todos os moradores da terra, visitando-os, abençoando-os e tocando suas mentes. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos os santos que aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que nós possamos dizer Amém. Agora, terminado assim, pega a mão do irmão que está do seu lado, fala para ele. Glória a Deus. E aos irmãos que também nos assistem também pela internet, obrigado. Até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.